Vamos começar essa viagem voando para a Europa em direção à Alemanha e aterrissando na cidade de Frankfurt. A cidade é também chamada de Frankfurt do Meno, porque fica localizada nas margens do rio Meno. A cidade homônima se chama Frankfurt do Oder, que está localizada nas margens do rio Oder. Esse rio delimita a fronteira entre os países, ficando a Alemanha na margem esquerda e a Polônia na margem direita. As terras da margem direita desse rio já foram território da Alemanha. A Alemanha é o país da Europa que tem mais vizinhos. Faz fronteira com a Dinamarca, Mar Báltico, Polônia, República Tcheca, Áustria, Suíça, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda e o Mar do Norte. Sobre a origem da cidade de Frankfurt, acredita-se que tenha se originado com os francos, se estabelecendo próximo do rio Meno, em local que poderia ter fácil acesso entre as margens. Os francos foram uma das tribos germânicas que entraram na área do Império Romano, especificamente nas regiões do que são hoje a França e a Alemanha. Achados arqueológicos dão conta de que o local em que hoje é Frankfurt já foi habitado desde o século I pelos romanos. Acontecimentos do passado destacam a relevância histórica da cidade de Frankfurt. Alguns rituais do Sacro Império Romano-Germânico, assim como a eleição e coroação de reis e imperadores alemães, eram realizados em Frankfurt. Frankfurt tinha o status de cidade livre, o que equivale a dizer que era subordinada diretamente ao imperador. Após o desmoronamento do Segundo Império Francês e a rendição de Paris, foi celebrada a Paz de Frankfurt. Frankfurt foi a capital da Confederação do Reno durante o período de 1806 a 1813. Foi também a capital da Confederação Germânica durante o período de 1815 a 1866. No ano de 1848, a cidade foi o local escolhido para a realização de um parlamento com o objetivo de promover a unificação da Alemanha, mas não prosperou. Atualmente, a cidade de Frankfurt continua sendo uma cidade importante. Apesar da cidade ser apenas a quinta maior da Alemanha e estando na distante posição 64 em termos das maiores cidades da Europa, Frankfurt detém vários destaques em relação ao país, ao continente e até em termos mundiais. Frankfurt é a sede de várias instituições financeiras e, com isso, é o maior centro financeiro da Europa continental. A cidade é um importante hub logístico dos transportes. O aeroporto é o maior do país e um dos mais movimentados do mundo. A estação de trens é uma das maiores da Europa. A maior bolsa de valores da Alemanha e a quarta do mundo é a de Frankfurt. A região metropolitana de Frankfurt é a segunda maior da Alemanha. O que mais chama atenção, e é interessante ressaltar, é que, apesar de todos esses destaques, Frankfurt não é a capital do estado em que está localizada. E mesmo assim, é a maior cidade e a mais conhecida. Casos semelhantes a esse de Frankfurt acontecem em outros países, mas
não no Brasil. Bom, ao conhecer um novo país, é interessante conhecer também um pouco da sua história. Isso ajuda a se ter um entendimento melhor sobre a cultura, as suas peculiaridades, características e o porquê as coisas são como são. Então, diante do que se constata de Frankfurt, a questão é: se uma simples cidade do interior conseguiu toda essa importância, o que se pode dizer sobre o país, a Alemanha? Ao longo do tempo, a Alemanha esteve envolvida em disputas contra vários países da Europa, principalmente Inglaterra, Rússia e França. Assim, é interessante fazer algumas considerações entre esses 4 países. Os motivos dessas disputas são vários. Alguns destes se originam de reivindicações baseadas no nacionalismo, o que resulta num agrupamento de pessoas por questões de afinidade, a exemplo da língua, cultura, raça e religião. Sobre confrontos envolvendo religião, surgiu no século XVI a Reforma Protestante e teve como consequência a Guerra dos 30 Anos, que envolveu vários países da Europa e resultou em muita destruição e morte de cerca de 30% de alemães. Quanto à formação da Alemanha, esta se deu com a unificação no ano de 1871. No período que antecedeu essa unificação, existiu o Sacro Império Romano Germânico. Esse império era compatível com a conceituação de impérios do passado. O Sacro Império Romano Germânico estava mais para um amontoado de territórios independentes, composto por uma variedade de etnias. Esse império nunca conseguiu uma unificação política, assim como foram os casos da Inglaterra e França. Até antes de 1871, surgiram vários movimentos visando a unificação alemã, mas sem sucesso. No ano de 1815, sob a liderança da Áustria, foi criada a Confederação Germânica, a qual reuniu 11 Estados-membros do Império Austríaco e 42 Estados-membros do Reino da Prússia. Enquanto estiveram fragmentados, além de não terem como conseguir uma organização e desenvolvimento que uma união pode proporcionar, estiveram vulneráveis a sofrer invasões externas. Após a unificação, a Alemanha foi rapidamente se tornando um país industrializado. No início do século XX, a Alemanha tinha fábricas melhores do que as da Inglaterra e França. Tornou-se um gigante industrial e tecnológico e, em 1913, passou a ser a maior economia da Europa continental e a terceira maior do mundo. Assim, nesse primeiro tempo, após a unificação, pode-se dizer que a Alemanha terminou apresentando resultados positivos. Em seguida a esse sucesso, veio a Primeira Guerra Mundial e terminou com a derrota da Alemanha, a qual perdeu cerca de 15% de sua população masculina. Estima-se que tenha morrido 40 milhões de pessoas. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e terminou com a Alemanha sendo mais uma vez derrotada e arrasada. Estima-se que tenha morrido 85 milhões de pessoas. Os resultados positivos que a Alemanha começou a apresentar em áreas como industrial e tecnológico
foram bastante afetados por conta dos confrontos nos campos de batalha. As guerras trouxeram consequências profundas para os países envolvidos e mais ainda para os derrotados. Para a Alemanha, por exemplo, as consequências foram ainda maiores, pois, além do rastro de mortes e destruição, perdeu grande parte do seu território. Comparando o mapa atual com o da unificação em 1871, a Alemanha perdeu uma parte considerável do seu território para a Polônia. Perdeu também território para a então União Soviética, França, Bélgica, Dinamarca e ainda todas as suas colônias. Nesse segundo tempo, após a unificação, derrota da Alemanha na disputa que envolveu a força física. Apesar dessas duas últimas grandes derrotas, a Alemanha conseguiu ressurgir das cinzas e se tornou a maior economia de toda a Europa. Apenas para registrar em dados essa conquista, na última década, a Alemanha conseguiu ter um produto interno bruto médio mais de 35% maior que o da Inglaterra, 38% maior que o da França e 118% maior que o da Rússia. A Alemanha foi melhor também em termos do PIB per capita, sendo maior que o da Inglaterra em mais de 6%, maior que o da França em 15% e maior que o da Rússia em 277%. A Alemanha começou essa ascensão poucos anos após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1948, e foi chamado de Milagre Econômico Alemão, ou Milagre do Reno. A Alemanha recebeu ajuda externa, através do Programa de Recuperação Europeia, o Plano Marshall, dos Estados Unidos, mas isso se deu quando o país já estava em processo de ascensão econômica. Ao que parece, o milagre econômico alemão não foi consequência de ajuda externa, por pelo menos duas razões. Primeiro, os demais países da Europa, inclusive Inglaterra e França, também receberam ajuda desse plano. E, além de terem sido vencedores das guerras, não conseguiram evitar a hegemonia da Alemanha. Segundo, o valor total da ajuda à Alemanha foi de 1,4 bilhões de dólares, que ainda tinha que pagar 2,4 bilhões de dólares por ano de indenização pelos danos provocados pela guerra. Além do mais, esse valor recebido foi menos da metade da ajuda que a Inglaterra e os demais países do Reino Unido receberam. Então, como o Plano Marshall não explica esse milagre, o que pode explicar? O país foi várias vezes derrotado em campos de batalha, ficou arrasado, perdeu grande parte do seu território, perdeu população, perdeu autonomia, foi humilhado, perdeu com a fuga de cérebros que emigraram para os países oponentes, e ainda assim conseguiu romper todas as barreiras e ultrapassou os países que lhe derrotaram. Assim, o resultado nesse terceiro tempo após a unificação foi vitória da Alemanha. Os alemães conseguiram fazer a diferença com uma grande e surpreendente conquista. Depois desses 3 tempos de disputas que dividimos de forma resumida a história da Alemanha e que resultaram em derrotas e vitórias
desta contra Inglaterra, Rússia e França, é interessante observar a história pregressa desses países. Por exemplo, quais foram os tempos que cada um desses países teve desde a sua formação? É importante observar esse tempo porque poderia ser vital para, por exemplo, servir como preparação para as várias disputas que esses países estiveram travando. Seja quais foram os tipos de disputas. De um lado, as que envolvem com mais intensidade o intelecto, ou do outro, as que envolvem com mais intensidade a força física. Então, esses países foram criados nos seguintes anos: Inglaterra, 927, França, 843 e Rússia, século XIV. Como já vimos anteriormente, a Alemanha em si não existia. O que existia era um povo dividido em uma grande quantidade de fragmentos, principados, províncias, ducados, grão-ducados, reinos e cidades livres. Assim, a Alemanha surgiu propriamente muitos anos à frente, quando aconteceu a unificação em 1871. Os poderes centrais na Inglaterra e França, que conseguiram se impor aos inúmeros segmentos de interesses locais, nas várias regiões do que foi cada um desses países, na Alemanha isso não foi possível acontecer antes de 1871. Ou seja, quando a Alemanha foi finalmente formada, a França já vinha se preparando há 1028 anos, a Inglaterra há 944 anos, a Rússia há pelo menos 571 anos. Quando a Alemanha, enfim, foi formada, a Inglaterra teve tanto tempo para se organizar que já tinha conseguido erguer o Império Britânico. A França e a Rússia também já tinham conseguido erguer os seus impérios. Assim, nessa primeira perspectiva de análise, verifica-se que esses países tiveram um longo espaço de tempo como oportunidades para se desenvolverem nos mais variados aspectos e, aparentemente, o fizeram. Essa assimetria de tempo em relação à formação de cada um desses países, no entanto, pode ser ainda muito maior quando se leva em conta as muitas turbulências que a Alemanha enfrentou após a unificação. Além de batalhas, guerras, destruições, reconstruções, as turbulências envolveram até mudanças de identificação e propósito. No ato da unificação, a denominação do país foi Alemanha. Após a unificação, durando 47 anos, foi erguido o Império Alemão. No período de 1919 a 1933, o país passou a ser República de Weimar. Em seguida, durando 12 anos, o país virou uma ditadura e passou a ser Alemanha nazista, e daí eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Com a derrota, aconteceu a divisão e ocupação da Alemanha. Assim, surgiram dois novos países, República Federal da Alemanha, capitalista, e a República Democrática da Alemanha, comunista. No ano de 1990, com a queda da União Soviética, aconteceu a reunificação. A República Federal da Alemanha incorporou a Alemanha comunista. Todas essas turbulências contribuíram para que a assimetria do tempo em favor da Inglaterra, França e Rússia, na verdade,
foi muito maior do que os cerca de 1000 anos que separam a Alemanha em relação a esses dois primeiros países. Bom, terminamos fazendo essa viagem com alguns comentários sobre a Alemanha e sobre a cidade de Frankfurt. Sobre a Alemanha, podemos resumir destacando 3 pontos. Primeiro, a Alemanha, como um país unificado, teve uma formação tardia, e isso contribuiu para retardar o seu desenvolvimento em relação aos seus principais oponentes. Quando finalmente o fez, a Inglaterra já estava próxima de completar 1000 anos de existência e já tinha conquistado um vasto império. Segundo, considerando a retrospectiva da história, verifica-se que a Alemanha é muito forte na disputa que tem como principal ingrediente o intelecto. Disputa essa que o que está em jogo é a inteligência. Inteligência em muita intensidade para, por exemplo, criar produtos inovadores, para gerenciar da melhor forma possível as organizações, para ganhar mercados e gerar riqueza. Por outro lado, verifica-se que a disputa física não é o forte da Alemanha, uma vez que se deu muito mal nas principais guerras que se envolveu. Terceiro, é importante ressaltar a conquista da Alemanha, a qual conseguiu ser melhor que a Inglaterra, Rússia e França. É a maior economia do continente europeu e a terceira maior do mundo. Ressaltando que é a terceira maior economia do mundo, muito embora possua um território e uma população menor que 4% dos 2 primeiros colocados, que são Estados Unidos e China. A conclusão que se pode tirar dessa conquista da Alemanha é que é mais fácil voltar a ser quem um dia já foi do que passar a ser quem nunca conseguiu ter sido. Sobre Frankfurt do Meno, a cidade parece representar muito bem esse desfecho de conquistas e liderança da Alemanha. É um lugar moderno, bonito, agradável, bem apresentado, receptivo, alegre e vale muito a pena visitar e conhecer.